Boa noite a todos e a todas. Hoje conversaremos sobre a poesia visual de Elson Frois, poeta paulistano que estudou semiótica na PUC e é autor de vários livros, entre eles Viajo com os Olhos, que reúne parte de seus poemas visuais, muitos deles produzidos na década de 1980, com recursos quase artesanais, como a caligrafia e a letra 7. Poemas que depois seriam recriados com o auxílio do computador. Elson Frois, aliás, é o criador de uma das primeiras revistas eletrônicas de poesia no Brasil, a Popbox. Conforme depoimento do autor, publicado na edição de agosto da revista Zunai, poemas visuais não são apenas objetos, são gatilhos para despertar novas experiências, novas consciências, a percepção e o pensamento para outras possibilidades além do óbvio. Num mundo em que proliferam memes e imagens de conteúdo raso, duvidoso, de mau gosto, ou mesmo enganoso, quero produzir estranhamento nos desavisados. O poema como máquina pensante, capaz de reproduzir à distância, além de mim, minhas ideias, mas que seja também uma máquina aberta para o leitor e suas ideias interagirem. Logo, obras abertas. Híbridos de vários tempos, de avanços tecnológicos, objetos inacabados num processo contínuo, onde virtualidade, criatividade, interatividade e imprevisibilidade atuam para a construção de uma realidade em nova recepção. Fecha aspas. Neste depoimento, Elson Frois cita um elemento importante em sua poesia, que, embora fanopaica em sua própria materialidade visual, é de natureza logopaica, a dança do intelecto entre as palavras, conforme a definição de Ezra Pound, ou, no nosso caso, a dança do intelecto entre as imagens. Para obter jogos de pensamento em seus poemas visuais, para os quais o espectador é convidado à participação interativa, um recurso utilizado com frequência pelo autor é a paródia, palavra que, em grego, significa canto paralelo. A paródia, uma das formas pelas quais acontece a intertextualidade, possui, em geral, sentido crítico e imitação modificada de um texto ou imagem. A paródia pode acontecer em relação a um texto específico, como a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, em relação a um gênero poético, como o soneto, em relação a um estilo ou escola, como o romantismo,
ou em relação a símbolos muito conhecidos, como, por exemplo, a representação taoísta do Yin e do Yang, que Elson Freud vai resgatar da iconografia taoísta e atribuir-lhe um sentido oposto pela paródia, como acontece no poema Bomba Zen, que nós vamos ver agora. Neste poema, Elson Freud cria uma imagem híbrida, mesclando o yin e yang chinês com a bola de boliche e a bomba de dinamite, alterando o significado do símbolo religioso para indicar a era de violência em que vivemos. A ironia que Ezra Pound considerava a cidadela do inteligente é um elemento muito usado, sobretudo, por Joan Brossa, autor que já estudamos, como neste poema, que eu vou publicar aqui para vocês. Então, neste poema de Joan Brossa, nós temos, né, um par de algemas como crítica irônica ao casamento. O José Ricardo pergunta, deixa eu ler aqui para vocês. O senhor acha que o trabalho com a caligrafia envelhece melhor do que o com letra 7 e computador? Depende muito, José Ricardo. Depende da eficiência do poema. Nós temos poemas caligráficos árabes da Idade Média que são maravilhosos, que nós já estudamos, né, nas primeiras aulas do curso. O poema com letra 7, que os mais jovens, né, não conhecem, esse poema pode ser facilmente recriado no computador, como o próprio Elson Freud fez. O problema, na minha opinião, se dá na velocidade com que os softwares vão se tornando obsoletos. Eu brinquei um pouquinho com a poesia visual, eu não me considero um poeta visual, nos anos 80 e 90. Aliás, minto, né? Nos anos 90, comecinho de 2000, em que eu usava programas, né, que nem existem mais, e salvei aqueles primeiros e últimos poemas visuais, né, de minha autoria em disquetes de computador, de modo que esses trabalhos estão completamente inacessíveis e mesmo desaparecidos, né? Uma vez que hoje é impossível você acessar um disquete de computador, né, que é uma mídia já obsoleta, e aqueles programas que eu usava também não existem mais. Os poucos poemas que sobraram, eu publiquei numa revista de Minas Gerais, chamada Dimensão, que era uma revista visual, uma revista excelente, editada em Uberaba, pelo Guido Bilharinho. E ele publicou uns 2 ou 3 poemas visuais, né, de minha autoria, com cores e tudo. Então, é o que sobrou, né, da minha fase visualista. Então, o computador oferece esse risco, né, das mídias se tornarem rapidamente obsoletas.
O José Ricardo também pergunta: a paródia requer do leitor, obrigatoriamente, conhecimento do original para produzir efeito? Na minha opinião, sim. Se você lê uma paródia da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e você nunca leu a Canção do Exílio, você até pode achar que a paródia é engraçada, né, tem um efeito de humor, mas você não vai entender plenamente essa paródia. Do mesmo modo, nesse poema do Elson Frois, se você não conhece o simbolismo de yin e yang, também não dá para curtir, né, essa paródia visual. Por isso mesmo, a paródia geralmente acontece com textos ou imagens bastante conhecidos, como o próprio caso, né, da Canção do Exílio. Bem, a paródia, no entanto, nem sempre tem um caráter crítico. Ela pode atuar como um diálogo revitalizador em relação a uma forma tradicional, como Elson fez em seus haikais intersemióticos, que mantém a estrofe tradicional de 3 versos, a referência à estação do ano, o vocabulário simples e o humor, adicionando outros recursos, como o emprego de cores, diferentes fontes de letras e técnicas de diagramação, que valorizam o aspecto visual. Aliás, já presente no haikai japonês, escrito no alfabeto de ideogramas, que não representam sons ou ideias, mas imagens abreviadas das coisas. Na semana passada, nós falamos sobre o que tem muito a ver com essa ideia, né, do haikai tradicional. Os haikais japoneses eram caligrafados em diários de viagem ou em uma pintura. E a própria caligrafia, muitas vezes, usando a técnica do borrão ou da mancha, tornava a leitura difícil ou mesmo incompreensível. Ao empregar recursos eletrônicos para a criação de seus haikais, portanto, Elson Frois aproxima-se ainda mais da tradição poética japonesa, que não era apenas literatura, mas alguma coisa entre a escrita, a caligrafia e a pintura. Vamos ver agora alguns haikais intersemióticos do Elson Frois. Por exemplo, este aqui. A grama diz o que o vento diz, o indizível bis. Neste poema, Elson utiliza a cor verde, que traz para as palavras do poema uma relação icônica com a própria cor da grama. Lembrando que o ícone, segundo a semiótica de Charles Peirce, é aquele tipo de signo que representa a imagem de alguma coisa, né? Como um retrato, um reflexo no espelho, e assim por diante. Aqui, no caso, essa relação icônica acontece por meio da cor. A espacialização de palavras e frases, por sua vez, representa também, de maneira icônica, o movimento do vento que sacode a grama. Nesse poema,
mais do que em outras composições, Elson se aproxima do princípio do ideograma, compreendido como representação visual do referente e, sobretudo, como justaposição de signos, a montagem entre dois ou mais caracteres constrói o sentido, assim como aqui temos a justaposição do vento e da grama e a imitação mimética do movimento, que acontece pela diagramação. Em outro haikai, Elson Frois constrói. Perdão, eu escrevi aqui errado a frase na minha preparação da aula. Em outro haikai de Elson Frois, construído com uma fonte estilizada, que recorta ou abrevia a linha horizontal inferior das palavras e utiliza a letra vermelha relacionada com o sol, nós temos o seguinte efeito. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui, o poeta recria em português outro recurso da poesia tradicional japonesa, o kakekotoba, assim definido por Haroldo de Campos. Abre aspas. Um recurso de compressão semântica e ambiguidade poética, algo como a palavra-valise de Lewis Carroll e James Joyce. Assim, Matsubara significa pinheiral, Matsu, pinheiro, Bara, campo. Mas, ao mesmo tempo, Matsu é um verbo com a acepção de esperar, fecha aspas. Conforme escreve Paulo Leminski em seu livro Baixou a Lágrima do Peixe, aspas. O kakekotoba não é exatamente um trocadilho no sentido ocidental. É a passagem de uma palavra por dentro da outra, fecha aspas. Já Donald Keene, citado por Leminski, apresenta o seguinte exemplo de kakekotoba, aspas. A palavra shiranami, que significa ondas brancas, poderia sugerir a um japonês a palavra shirani, que quer dizer desconhecido, ou namida, que significa lágrima. Assim, as ondas brancas, námida, que quer dizer lágrima, fecha aspas. Assim, as ondas brancas são também lágrimas desconhecidas, ou ainda o choro das águas do mar. Bonita essa imagem, né? O choro das águas do mar. Abre aspas. A função do kakekotoba, conclui Donald Keene, consiste em ligar duas ideias diferentes mediante um giro ou desvio do seu significado próprio. Fecha aspas. Em português, o que temos de mais próximo ao kakekotoba é o trocadilho, que no caso do haikai de Elson Frois, acontece pelo jogo entre as palavras só, sol e solto, na coluna esquerda do poema. E tempo
contemplo, na coluna da direita. Em outro poema, que não é exatamente um haikai, embora construído em 3 linhas, Elson Frois utiliza um campo azul e as letras em cor branca, mimetizando o céu onde acontece o voo de Ícaro, conforme a mitologia grega. Vamos ver este poema. Pronto. Píncaros altos demais para Ícaros. No campo semântico, o poeta brinca com o tamanho das letras e também com a aproximação ou recuo de palavras e pedaços de palavras, num desarranjo verbo-visual que mimetiza, talvez, a dispersão das estrelas no céu e introduz uma rima a partir da qual é articulada a melodia do poema entre Ícaro e Píncaros, um nome próprio e um substantivo comum. A poesia de Elson Frois utiliza ainda inúmeros outros recursos, como a paródia ou reinvenção de alfabetos antigos, assim como fazia Anna Hatterley. Um momento só que eu vou abrir uma outra pasta. Pronto, já abri. Então, deixa eu publicar aqui um poema. Pronto. Assim, por exemplo, nesta composição, que dialoga com os hieróglifos egípcios, ao mesmo tempo que utiliza uma chave léxica que atribui um sentido em português a cada uma das imagens, à maneira, né, das chaves léxicas da poesia semiótica, né, criada pelo Décio Pinhatari, que nós já estudamos. Em outras peças, Elson Frois, pelo desenho artístico das letras, torna os poemas ilegíveis, como nas composições a seguir. Vamos vê-las. Este é um exemplo que lembra bastante algumas experiências da Anna Hatterley, principalmente nos mapas da imaginação e da memória. Vamos ver mais alguns. É possível reconhecer o perfil de algumas letras neste poema, embora a leitura seja bastante dificultada pela tipologia, né, pela fonte das letras, pelas e por essa deformação voluntária, né, do texto, que deixa de ser um texto verbal para ser um texto verbal e visual. Vamos ver mais alguma coisa. Aqui também é possível reconhecer vagamente alguns esboços de
alguns vestígios de letras, né? Até podemos ler aqui um Deus, aqui um sem, aqui poesia, obscuro, enfim, fazendo algum esforço de decodificação, nós podemos traduzir algumas palavras deste poema. Muito bem. Para finalizarmos a conversa de hoje, eu gostaria de ler alguns textos do próprio poeta, em seu livro Viajo com os Olhos, em que ele comenta o seu processo criativo. Aliás, quando um poeta comenta a sua própria poesia, isso é chamado de crítica genética, que é uma das modalidades, né, mais recentes da crítica. No Viajo com os Olhos, Elson Frois apresenta, à maneira de epígrafe, o seguinte texto: poesia visual. Ente energético suspenso entre dois códigos. Fluxo em curto-circuito, disparando um feixe de relações numa semiose combinatória. Aqui a palavra combinatória é importante. Montagem intersígnica, onde a visualidade é um dado semântico junto ao verbal, na composição da sintaxe do poema. Signo estranho, em linguagem autoconsciente, tendendo a ser o próprio fenômeno ante a percepção desperta. Depois, numa apresentação ao livro, Elton Frois escreve sobre a viagem. Esta coletânea abrange um período de 3 décadas, embora seja um volume breve, de apenas 103 páginas. Aliás, o próprio Elson me confidenciou que ele está organizando um segundo livro com mais alguns poemas visuais. Durante esse tempo, inúmeras técnicas foram empregadas na confecção dos poemas, da simples xerox e colagem de tipos de letras ao ready-made, da letra 7 à caligrafia gestual, do artesanato à edição eletrônica, da storyboard à animação. Inclusive, Elson tem alguns poemas cinéticos e algumas traduções intersemióticas cinéticas no seu site Popbox, que depois eu compartilharei com vocês. Num processo inseparável de criação poética, também houveram experimentações tradutórias, intersemióticas, criação de fontes tipográficas e as animações ou videopoemas. Na época em que eu fui curador de literatura e poesia no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, eu, inclusive, convidei Elson Frois para fazer a curadoria de uma mostra chamada Videopoéticas. Não sei se vocês conhecem a Biblioteca do Centro Cultural, mas há diversos monitores de televisão espalhados, né, pela área, e nesses monitores é possível a transmissão de imagens. No caso, o Elson Frois fez uma gravação de poemas visuais de Arnaldo Antunes, né, de vários outros poetas, e esses poemas visuais eram transmitidos
nessas telas de televisão durante determinado período, né? Uma experiência muito bacana. Eu cheguei a organizar o primeiro festival de poesia experimental de São Paulo, né, no Centro Cultural, com apresentações de poesia performática, poesia sonora, essa mostra de poesia visual e várias outras coisas. Infelizmente, esse foi o primeiro e o último festival, porque depois que eu saí do Centro Cultural, a atividade não teve continuidade. Mas vamos prosseguir com a leitura. Alguns poemas foram reunidos em diversas ocasiões, apenas em formato eletrônico, para distribuição restrita. Inicialmente, ainda em tempos de pré-internet, nas BBS, quem tem 40 anos ou mais deve se lembrar das BBS, sob o nome de GIF Points, entre 96 e 97, em disquetes e CD-ROM. Disquete hoje já é uma peça de museu, parecia de papelão, diferente do disquete pequeno, né, de plástico. Prosseguindo. Pouco depois, já com o início da internet no Brasil, e minhas primeiras atividades como web designer, passei, então, a divulgá-los em minha homepage, a Popbox. Este site, com o passar dos anos, se converteria em um mini portal, um precursor entre as revistas eletrônicas de poesia e um marco referencial a partir de suas páginas temáticas. Se não me falha muito a memória, ou se o meu desconhecimento não for maior do que eu imagino, as duas primeiras revistas eletrônicas de poesia foram o Jornal de Poesia, do Soares Feitosa, e Popbox, do Elson Frois. Com a onipresença dos poemas na rede, logo estes foram parar nas páginas de outros sites de poesia visual e experimental. Entre eles, destaco o Ubu Web, aliás, o melhor site de poesia experimental, com uma enorme quantidade de informação sobre poesia visual e experimental de todos os tempos, da antiguidade aos contemporâneos. Eu vou escrever aqui o Ubu Web, depois vocês podem pesquisar no Google. Alguns poemas deram origem a animações para exibição na internet, no formato GIF ou em JavaScript. Em alguns casos, as animações vieram primeiro, e a imagem estática de um frame foi divulgada como poema visual. Inclusive, há um poema do Leminski sobre a Lua, que é um poema visual, né, que foi publicado num dos livros de Leminski. Elson Frois fez uma adaptação desse poema em formato cinético, quase uma tradução intersemiótica. Com o passar do tempo, motivado por minha experiência e a sintonia fina da sensibilidade, editei novas versões de alguns poemas, como se vê na indicação dos títulos, assim assinalados para a comparação com as publicações anteriores, impressos ou digitais. Por exemplo, este poema Sol no Templo, eu conheci este poema
já na década de 1980. No ano de 1987, eu publiquei uma revista impressa chamada Gaia, juntamente com colegas do Departamento de Filosofia da USP. Era uma revista cultural e, evidentemente, tinha um espaço para poesia. E no lançamento do primeiro número da Gaia, eu conheci o Elson Frois, comecei a me corresponder com ele. Naquela época não havia internet, então ele me mandava vários poemas verbais e visuais pelo correio. E um dos primeiros poemas que eu recebi foi exatamente esse, construído com letra 7 e depois recriado com recursos do computador. Criados ou convertidos por meios eletrônicos e, em sua maioria, apresentados somente em páginas da internet, apesar de serem adequados para aquela época, tinham formatação original de baixa resolução. Então, em 2015, foram atualizados em resolução compatível com os meios de reprodução atuais. Esse processo de resgate e restauração muitas vezes teve que partir do zero, recriando novamente, passo a passo, os poemas originais. Mas nada se compara ao prazer de um livro e sua presença física, suporte secular por excelência para texto e imagem. E aqui fica o convite ao leitor para iniciar a viagem tátil do olhar. Aqui termina a apresentação, né, do livro do Elson. Então, voltando novamente à questão formulada pelo José Ricardo, a tecnologia pode envelhecer, sim. Estão aí os disquetes e os computadores 386, que não nos deixam mentir. Porém, quando uma obra de arte é bem executada, seja qual for o meio, num papiro egípcio de 3.000 anos atrás, numa caligrafia árabe da Idade Média, num computador primitivo dos anos 90, essa obra permanece e pode ser atualizada conforme o avanço da própria tecnologia. Como diz o Elson Frois aqui, que teve que recriar alguns de seus poemas, antes realizados com meios bastante artesanais, para meios mais contemporâneos. Muito bem, este é o conteúdo que eu preparei para vocês, né, para a aula de hoje. Então, por favor, perguntas, comentários. Rapidamente, Cláudio, eu sei que o teu tempo é curto. Não, primeiramente, adorei a aula. Eu acho que, fatalmente, o Elson leu Anna Hatterley, por algumas coisas, né? A outra coisa, eu achei muito interessante essa recriação dos hieróglifos ou hieroglifos, e com essa chave léxica. Eu acho importante isso, a não ser que o artista ou o poeta-artista queira mesmo deixar a coisa bem hermética, quase obtusa, ele tem que dar, se não uma chave léxica, um caminho para leitura, a não ser que seja proposital, como é naquele que você mostrou e que a gente percebe algumas letras assim, que é típico típico, é maravilhoso tal, mas é impossível qualquer leitura, né? E isso daí, eu acho que sim, ele quis isso tal.
conforme a letra, o tipo, eu acho que se é a intenção dele, o artista, passar a mensagem e está muito fechado, muito hermético, ele tem que dar uma chave, um caminho, pelo menos para leitura. E para encerrar, me perdoe ser tão prolixo assim, mestre, mas é o seguinte, eu estou resgatando algumas coisas e logo, logo eu vou conseguir enviar para vocês, que é uma arte postal mesmo, e mandada pelo correio com um selo que eu criei, e vai, sabe aquelas coisas derretidas e que você bota o selo, vai ser em papel reciclado, com alguns desenhos de caverna e escrito a pena. É um resgate bem artesanal, assim, de uma coisa visual. Não sei qual vai ser o resultado, né? Isso quem receber é que vai dizer. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Sidney, e estou bastante curioso para ver esse material. É curioso você falar na comunicabilidade, né? Porque na aula de ontem, do curso sobre a poesia de Haroldo de Campos, nós falamos justamente sobre o salto participante da poesia concreta. Logo após aquela fase inicial, né, mais geométrica, mais ortodoxa, dos anos 50, que nós já estudamos, bem no comecinho dos anos 60, o Augusto, o Haroldo, o Décio, resgataram a palavra de ordem de Mayakovsky. Sem forma revolucionária, não existe arte revolucionária. E começaram a criar poemas de participação política que mantinham o rigor formal do concretismo, porém com uma maior comunicabilidade, como é o caso do Luxo-Lixo, né, do Augusto de Campos, o Beba Coca-Cola, do Décio Pinhatari, ou a série Servidão de Passagem, do próprio Haroldo de Campos, né, que nós estudamos ontem. Depois, se você quiser, eu te envio para você e para o grupo, né, o vídeo dessa aula. Por favor, quero sim. Então, por hoje, né, ficamos por aqui, e na semana que vem estudaremos a poesia visual de uma autora carioca interessantíssima, chamada Gabriela Marcondes. Agradeço a todos e a todas pela presença e até a nossa próxima conversa.